Boa noite a todos, boa noite a todas, são 19h30. Vamos ouvir o clamor da terra e o clamor dos pobres? E aí, pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu estou na correria, na agitação, dando um jeito de fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Hoje foi um daqueles dias super ocupados. Nem tive tempo de ler o Evangelho. Nem sei qual é o Evangelho de hoje, né? Mas vamos ver, né? Vamos chegar aqui, Evangelho de Marcos, capítulo 6, né? Ontem eu recebi um áudio do Padre Hermes, um amigo meu, e ele me chamou a atenção, né? Porque os evangelhos, eles são divididos, né? Eles têm papéis, né? E o Evangelho de Marcos, ele é um evangelho até o capítulo 5, e a partir do capítulo 6 ele é um outro evangelho. Então estou olhando aqui capítulo 6, que a gente leu inclusive um pedaço ontem, né? A continuação do pedaço que a gente leu. Já vi que eu vou trabalhar alguma coisa nesse sentido, né? E é bom para a gente ter clareza disso, né? Que essas coisas não são todas fáceis, todas arrumadinhas, né? Elas têm seus detalhes, suas confusões que são próprias, né? Estou aqui, tá dando um problema no meu sistema. Eu vou reiniciar o browser. Entrou alguém. Oi, Diane, boa noite, paz e bem. Deu um probleminha aqui no browser, mas eu já estou entrando de novo, né? Vamos ver se vai dar tudo certo. Por algum motivo. Vamos ver se eu entro aqui. Não estou entrando aqui, tudo bem, mas aqui eu acho que eu estou entrando. Então nós vamos fazer a nossa reflexão daqui a pouco. Vai ser uma reflexão surpresa, porque eu não tive tempo de ler o Evangelho hoje. Estou fazendo um negócio muito complexo lá no meu trabalho, né? Então já viu. Tem hora que a gente fica sem conseguir fazer as coisas, né? O Mozinho está chegando agora aqui, vai participar da live também, né? Daqui a mais 2 minutinhos a gente começa. Não, Mozinho, aqui está dando 19h33. Menos de 2 minutos começa a live. Né? Tá a Diane presente, tá Mozinho presente, estou eu presente, mas não tem nada a ver, porque outras pessoas vão assistir depois, né? E aí daqui a pouco a gente vai fazer a reflexão, que é uma reflexão que para mim vai ser surpresa. Como eu falei, eu não li o Evangelho ainda. Oi, Marli, boa noite, paz e bem. Fiz alguma besteira aqui. Pronto, consegui dar um sinal para a Marli. Menos de 1 minuto. O mozinho fez tanta atividade física, hoje está com dor na perna, tá vendo? Não é nada. Tá, atividade física. Eu falo para ela não se esforçar tanto, bastava 40 minutos de pedaleira todo dia, mas ela quer fazer 1 hora, 2 horas de pedaleira, um negócio, entendeu? Né? Tá na hora, vamos começar. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2. Deu-lhes
poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levasse nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até a vossa partida. Se algum lugar não vos receber, nem quiser vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés, como testemunho contra eles. Então os 12 partiram, pregaram que todos se convertessem, expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação. Bom, como eu falei, eu não li esse evangelho hoje, eu não tive tempo. E como eu falei, né, o Padre Hermes trocou mensagens comigo ontem, né, e ele me chamou a atenção para uma coisa. O Evangelho de Marcos é 1 até o capítulo 5, a partir do capítulo 6 é outro. Então, até o capítulo 5, Jesus é um taumaturgo. Taumaturgo, Bernardo? Eu conheço isso com algo ligado ao teatro. Na época de Jesus havia taumaturgos, ou seja, pessoas que curavam outras. Quase sempre esses taumaturgos tinham uma fama, porque muitos deles faziam curas, vamos dizer, que não eram curas. E daí que vem a ideia da taumaturgia ser o teatro, né? Entrou alguém, delícias da Marta. Oi, Marta, boa noite, paz e bem. Mas a partir do capítulo 6, Jesus começa a mostrar o ministério dele, começa a mostrar a sua ação já ministerial, né? Tá, Marlita diz assim: é verdade, Mônica? Deve ser da sua atividade física. É verdade. Impressionante. Sabe? Já sim, já não. Uma coisa que me chama a atenção é nessa proposta de ministerialidade de Jesus, do que viria a ser o papel dele no mundo. Porque hoje... Já. Porque hoje a gente tem uma ideia muito diferente da ideia que Jesus colocou. Se a gente pensar que o capítulo 6 começa com a rejeição de Jesus, começa... Marlita dizendo que tem que ser devagar, não pode ser assim não. Tá? Obrigada, Nini. A gente Pode deixar. Viu no capítulo passado, ontem, que Jesus foi rejeitado. Rejeitado porque ele era de uma família pobre, né? Ele era um homem pobre, então o que a gente chama hoje em dia de aporofobia. Padre Hermes estava falando do senhor agora há pouco. Boa noite, paz e bem. Né? E foi rejeitado por questões religiosas. E agora, logo em seguida, ele começa a mostrar o que é o projeto de igreja dele, o que é o projeto de religião que Jesus coloca. E como esse projeto é diferente do projeto que nós vemos hoje em dia, né? Observe bem, começa assim: Jesus chamou os 12 e os enviou. Então, a igreja que Jesus nos coloca é uma igreja em saída, é uma igreja missionária, é uma igreja que vai adiante. Boa noite, paz e bem, diz o Padre Hermes. Ou seja,
proposta não é aquela igreja que fica todo mundo fechado. Oi, Gracinha, boa noite, paz e bem. Não é aquela igreja que está todo mundo fechado no templo. Não é aquela igreja que fica parada falando para as pessoas que já estão na igreja. Né? É impressionante hoje como as pessoas querem fazer isso. Vamos falar de igreja. Para quem? Para quem está na igreja. Vamos falar de Jesus. Para quem? Para quem já acredita em Jesus. Vamos mostrar o amor que Jesus tem para as pessoas. Para quem? Para quem já sabe que Jesus nos ama. Fala sério. Se você está ouvindo essa live hoje, ou se você vai ouvir essa live em algum momento, o único motivo é porque você já acredita que Jesus é Deus. É porque você já sabe que Jesus te ama. Né? E o pior é que tem alguns que querem limitar o amor de Jesus, que querem condicionar o amor de Jesus, querem dizer que Jesus ama, mas só em determinadas situações. Mas Jesus não faz isso. Jesus manda que o seu povo saia. Aliás, Jesus nunca falou de uma religião de templos, e sim de pessoas. Eu até entendo que sim, é necessário ter algum prédio, alguma coisa, porque com o tempo o grupo aumentou, né? No início, sei lá, eram 30 pessoas, né? Os 12 mais alguns, né? Não era um montaréu de gente, mas à medida que vai aumentando, acaba precisando, tudo bem, mas não é a ênfase. E por que eu falo isso? Porque eu fico vendo hoje em dia algumas pessoas querendo fazer igrejas grandes. Vamos fazer uma nova catedral, vamos fazer uma nova igreja, um santuário para 5.000 pessoas. Nossas comunidades, né? Para quê? O Bozinho está lembrando aqui nossas comunidades, né? Nossas capelinhas lá, 30, 40 pessoas cabem na capelinha. Maravilhoso, um povo bom, um povo querido, um povo que gosta lá. Não tem grupo de música, tem problema não, a gente canta. Eles toleram até o meu desafinado. Né? E ele vai adiante. Vão 2 a 2. E é muito interessante, porque eu sempre friso que a nossa fé é uma fé de comunidade. Tudo que a gente faz na fé cristã é em grupo. A fé cristã não é uma fé individual. Né? Não é a fé do eu sozinho. Né? Até Mozinho outro dia se lembrou disso. Né? Ninguém se salva sozinho. Né? E outra coisa, ele não transformou esses 12 em pessoas especiais. Ele não ordenou essas pessoas diáconos. Diácono nem existia nessa época. Vem bem depois. Não ordenou eles padres, vem depois dos diáconos. Né? Eram pessoas. Porque a missão da igreja não é a missão dos ministros ordenados. O ministério da igreja é do povo de Deus. Do povo de Deus que caminha no mundo. Do povo de Deus que está lá andando. Do povo de Deus que essencialmente quer mostrar Jesus ao mundo. E aqui tem que ser ao mundo, aos que estão lá fora. E para legitimar essas pessoas, ele transfere para elas o poder de curar os doentes, de expulsar os demônios, para mostrar que a divindade de Jesus pode ser partilhada com outras pessoas. E que essas pessoas não precisam de um mandato especial. E quantas vezes a igreja no mundo viveu essa realidade? Eu fico pensando, por exemplo, os criptocatólicos japoneses, que
criptocatólicos, os católicos escondidos. Né? Numa dada época, o Império Japonês decretou que a religião católica era proibida, sob pena de morte. Eles matavam com requintes, não era assim, morte bobinha. Né? Enterrava as pessoas na areia, deixava só a cabeça lá de fora e esperava a maré subir. Era nesse nível. Ou seja, era para todo mundo apostatar para se salvar. Algum tempo depois, muito tempo depois, o Império Japonês mudou de ideia. E aí o pessoal da Companhia de Jesus, os jesuítas, foram para lá e falaram assim: para onde a gente vai? Vamos para Hiroshima, né? Era onde tinha mais católico, então vamos para Hiroshima. E quando eles chegaram lá vestidos, né? Mal chegou lá, apareceu um: benção, padre. Ué, o senhor conhece padre? Eu sou católico. Mas não pode ter católico aqui, não. Eles não podiam saber que a gente era católico, mas a gente tem católico, tem criança batizada, tem gente casada. E aí eles descobriram que havia uma comunidade católica em Hiroshima totalmente escondida. Essas pessoas viviam a fé em risco de morte. E observa só, eles tinham feito casamento, eles tinham batizado as crianças, eles viviam a fé sem assistência de padres. E aí eu pergunto, se não tinha padre, como é que eles casavam? E aí? Como é que fazia? Essa é a beleza. O que a igreja falou? Reconhecemos todos os sacramentos dessa comunidade. Por quê? Porque a fé estava presente. E é uma fé que, vamos combinar, eu não sei se todo mundo que está aqui assistindo a live teria. Não responde que você com certeza teria. Você nunca enfrentou uma situação como essa. É muito fácil a gente falar de teoria. Difícil é falar a realidade. Difícil é ser, por exemplo, como a irmã Dorothy Stang, como o padre Josimo, que enfrentaram a realidade da sua fé aos colocar em choque contra os poderosos. Difícil é ser morto por essas pessoas. Não vamos ficar aqui dizendo que já eu faria o mesmo. Não sei, não. Duvido. Eu não sei se eu faria. Mas eles foram. E é muito interessante como eles foram. Não levaram nada. Só o cajado para ajudar a caminhar. Não tinha 2 túnicas, não tinha dinheiro, não tinha bornel. Hoje em dia, as pessoas querem de tudo. É impressionante. Não vamos catequizar as pessoas, tem que ter um sistema de som maravilhoso. Vamos catequizar a pessoa, tem que ter ar-condicionado. Vamos fazer uma pregação, vamos lá na comunidade indígena, conversar com os irmãos indígenas que estão correndo o risco de perder a sua terra porque querem desmatar aquela terra. Bernardo, não dá para eu ir não, Bernardo. Ali não dá para ir de carro. Como é que eu vou fazer? Não tem comida para levar no caminho, Bernardo. Nota. É impressionante como Jesus queria uma igreja de pobres para pregar aos pobres. Não era uma igreja rica, não era uma igreja poderosa, não era uma igreja forte. Era uma igreja de pessoas comuns, pessoas simples. Sim, havia ali alguns que entendiam mais que outros, havia ali alguns que sabiam mais que outros, é verdade. Certamente Mateus, que vivia de números, sabia as coisas de matemática muito melhor que os outros. Provavelmente Tiago e João, que tinham alguma formação, porque frequentavam a sinagoga todo o sábado, sabiam um pouco mais que os outros. É verdade. Mas não eram pessoas preparadas para isso.
Eram pessoas que sabiam da sua missão. A missão de anunciar um reino possível, um reino de amor incondicional, um reino aberto a todos. Eram pessoas que estavam ligadas ao compromisso de levar a boa nova ao mundo. É muito interessante como hoje nós vemos pessoas que sugerem uma igreja diferente. Primeiro, uma igreja hierárquica, né? Então você tem os leigos, né? Aí tem alguns leigos que são ministros extraordinários, ou seja, não estão na ordem. Então, leigozinho um pouquinho melhor. Aí tem os ministros ordenados. E eu conheço gente, posso falar à vontade porque eu sou diácono, eu conheço diácono que se acha bispo. Eu sou diácono. Aí anda com clesma para lá e para cá. Se está na rua, nem pega na mão da esposa para não dar impressão do mal. Qual o mal? Você é diácono permanente, é casado com a mulher. Qual o problema? Não pode... Ah, mas as pessoas podem confundir. Não tem que confundir, menino. Você é um homem casado, anda de lado com a sua esposa. Aproveita e dá um beijinho nela, porque é bom dar beijo na esposa. Mozinho, você não gosta de dar beijinho? Eu gosto. Então... né? Mas é porque pode levar a pessoa a pensar que eu sou padre, porque você não está mostrando para o mundo quem você é. Ah, mas o padre é maior que o diácono. Tem gente que fala isso. Padre Hermes está aqui. Eu duvido que ele se coloque maior que um leigo. Se eu bem conheço o Padre Hermes, ele vai dizer que ele está aqui para servir ao povo de Deus, como eu também estou aqui para isso. Mas as pessoas inverteram a lógica. Criaram uma igreja que subverte o que Jesus nos ensina, e subverte para o sentido ruim. Porque há um sentido bom na palavra subverter. Né? Subverter, ir contra o verso, contra o discurso que oprime, que escraviza, que marginaliza, é um subversivo bom. É um subversivo necessário. Se há um discurso que retira a dignidade ou que ameaça a vida das pessoas, você deve ser subversivo, como Jesus foi. Agora, se é para mudar aquilo que Jesus pensou para a sua igreja, né? Você não pode ser subversivo. O Padre Hermes está falando. Até porque só tem 1,65 m. E ele afirma, somos servos. Está vendo? Essa é a visão de quem realmente entende a igreja. A igreja ensinada por Jesus, a igreja dos apóstolos, a igreja dos mártires, as igrejas das santas mulheres, das santas diaconisas. São pessoas que serviram ao povo. E esse é o papel dessas pessoas. Eles não foram ali para receberem bens. Eles não foram ali para escolher a casa que entrasse. Entrou numa casa, fica nela até ir embora da cidade, criatura. Ah, mas eu entrei na casa, a casa é pobre. Qual o problema? Jesus, quando nasceu, nem casa tinha. Por que você precisa ter uma mansão? Por quê? Né? Esteja naquela casa, coma do que tiver, viva do jeito que as pessoas vivem. Não é possível a gente ver gente sugerindo que porque você é ministro da igreja, você precisa viver numa situação melhor. Papa João 23 e Papa Francisco falam que querem uma igreja pobre para os pobres. E Jesus pedia isso. Jesus nos ensina isso, uma igreja missionária, uma igreja que vai na frente, lá na frente, uma igreja que chega onde ninguém quer chegar, a igreja que está ali onde ninguém pode imaginar de estar. Lá
onde tudo que você acredita é testado. É lá que a sua fé tem que te levar. Naquelas situações de vida que você olha e fala assim, eu não sei o que fazer aqui. E nessa hora, não fica triste, não fica nervoso, não. Acredita, você já tem a resposta. Só precisa amar as pessoas. É o que eu chamo da fronteira da misericórdia. É o lugar onde ninguém quer ir. Aquele lugar onde quando você chega, você não sabe o que fazer. O que te levou até lá foi o compromisso com a igreja em saída, com a igreja do amor, com a igreja missionária, com a igreja de Jesus, daqueles que andam 2 a 2, sem bolsa, sem bornel, sem 2 túnicas, só com o cajado. É lá onde sua fé vai ser testada, onde suas certezas serão postas em dúvidas. O que é bornel? Bornel é aquela saca de comida que o pessoal levava. É lá onde você vai viver o cerne da fé. E só sai de lá pela misericórdia. Você só tem a resposta se você exercer misericórdia. A mesma misericórdia que Deus exerce com você. Sabe? Essa é a grande mensagem de hoje. O compromisso com toda a criação, com os seres humanos e com o meio ambiente. Eu sei que a gente vai chegar em momentos que a gente não sabe o que fazer. Na dúvida, ame, porque o amor é a chave da perfeição. Seja misericordioso, seja misericordiosa, eu garanto que quando você chegar nessa fronteira, você vai saber o que fazer. Amém? Essa foi a reflexão de hoje, né? Foi uma reflexão mais de improviso do que o habitual, porque vocês sabem que eu só preparo alguma coisa para domingo. Amanhã eu vou ler o Evangelho, vou tentar escrever o texto. Mas normalmente eu leio o Evangelho de manhã e faço a reflexão já tendo lido o Evangelho. Hoje, como eu estava muito enrolado, muito sobrecarregado pelas coisas do trabalho, eu não tive tempo nem de ler o Evangelho. Eu li o Evangelho aqui de chofre, em cima da hora. Né? Espero que não tenha sido decepcionante para vocês, né? Mas espero que tenha provocado vocês, que tenha perturbado vocês. Diane está mandando amém, coraçãozinho e mãozinha de oração. Obrigado, Diane. Porque eu acho que a gente não pode viver como pessoas que seguem Jesus e como eu vou dizer, ouvir a palavra e não ser perturbado por ela. Uma das coisas que me deixa angustiado é quando eu ouço uma palavra, né? E vejo, estou falando e as pessoas estão olhando assim, não se sentem perturbadas. Padre Hermes está falando, daqui a pouco sua live estará no blog www.eclesialidade.org. O Padre Hermes tem feito esse grande serviço para a comunidade, um favor para mim. Ele tem posto no blog, né, que ele cuida, que é um blog muito interessante. Quem puder, assiste, eclesialidade.org, vai lá, né, assina o blog, né, participa. Tem muito texto bom. O Padre Hermes coloca alguns textos dele, mas coloca também espaço para várias pessoas, para várias reflexões. Eu acho que vale muito a pena entrar nesse blog, acompanhar esse blog, tá? A gente vai fazendo as coisas. Eu falo que o bonito, se você realmente encontrar uma pessoa que realmente segue Jesus, ela vai querer mostrar a coisa dos outros, né? Eu já tive, inclusive, uma vez que eu não pude fazer uma live, falei, olha, assistam esse YouTube aqui do Padre Manuel Godoy, porque eu tinha assistido o YouTube e eu tinha achado interessante e mandei. Aí algumas pessoas viraram e falaram assim,
Ah, Bernardo, ele fala diferente de você, ele fala de um jeito diferente, ele faz a live diferente. Tá, pessoal, mas o que ele falou é bom, né? Padre Hermes, um blog construído em mutirão. É exatamente, é um mutirão, né? E eu acho que isso é que é beleza. A beleza da igreja é essa. Nós somos um povo, uma multidão de vozes diferentes, de formas de viver a mensagem. Eu garanto, por exemplo, que Padre Hermes faz uma série de coisas que eu não faço. Eu garanto, por exemplo, que a Gracinha que está aí faz um monte de coisa que nós dois não fazemos, né? Entrou agora aqui, acho que é Rite Joias. Boa noite, paz e bem. Quando eu tenho certeza que a Diane também faz um monte de coisa que a gente não faz. E, por exemplo, o Mozinho está aqui, o Mozinho está organizando o trido para Nossa Senhora de Lourdes. Vocês estão organizando? Preparando para o Dia Mundial do Doente. É terça-feira. Porque terça-feira é Dia Mundial dos Doentes. Vocês viram? Vocês estavam fazendo isso? Não, né? Isso que é beleza. Cada um tem o seu papel na igreja. Ô, Rafael, tudo bem? Boa noite, paz e bem, Rafael. Se você está no Rio, pode vir na paróquia. Né? Paróquia Cristo Redentor. Antes da missa, né, Bote? Antes da missa. Antes da missa, lá pelas 17 horas. Aparece lá. Sabe, pessoal, esse que é a graça. Né? Esse que é a beleza. É um mutirão de pessoas fazendo uma série de coisas. Né? Bom, já passei muito da hora, vou me despedir deixando a minha bênção. O Senhor esteja convosco. Por intercessão de Clara e Francisco de Assis, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amanhã, 19h30, a gente se vê. Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau. Fechar aqui.